Gravando. Boa noite, meninas. Boa noite. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela para nós. Excelente. Boa noite para vocês. Boa noite. Um prazer, mais uma vez, muito grande nós encontrarmos aqui, mesmo que virtualmente. Mas está chegando o momento. Vai chegar o momento de nós nos encontrarmos pessoalmente para matarmos as saudades. Mas, graças a Deus, todos estão bem. Eu também estou bem, graças a Deus, sempre cuidando, isso que é interessante. Então, dando continuidade à nossa aula, nós falamos, né, na primeira etapa, falamos sobre microeconomia, formação de preços, fizemos aquela introdução das histórias econômicas que aconteceram, que proporcionaram hoje essa situação em que vivemos aqui no nosso país e também fora. Vocês fizeram um trabalho para nós, apresentaram o trabalho lá muito bem feito em sala de aula, e nós demos continuidades à teoria microeconômica, e vamos agora também iniciar a nossa aula falando da teoria macroeconômica. Então, vamos só lembrar um pouco. A teoria microeconômica ela vai trabalhar com os segmentos de cada setor, né? Segmentos e setores. Setor da construção civil, setor de calçado, setor da confecção, setor do agronegócio, da política industrial, do setor industrial. Esses são micros setores, segmentos, que a gente trabalha microeconomia, formação de preço, como que reage cada setor, quais são as políticas adotadas para cada setor, como que o preço dos produtos se forma ali. Então, essa foi a nossa parte da microeconomia. Falamos um pouco a respeito da inflação, das expectativas que as pessoas têm, que os governos têm, que os empresários têm em relação à economia, tanto a nossa interna quanto a externa, quais as influências que tem aqui. Aí já estamos entrando em macroeconomia. Então, o que a macroeconomia vem dizer para a gente? É o somatório das micros. E aí, nós vamos pegar todo o contexto micro e somá-los para nós termos, por exemplo, o PIB, o Produto Interno Bruto, o que se produz internamente, tudo que se produz, chamado PIB. E temos também o PNB, que é o Produto Nacional Bruto. O que quer dizer esse PNB? São empresas brasileiras que estão no exterior, produzindo, trabalhando lá no exterior, mas que fazem parte da economia nacional. Então, nós temos o PIB, que é interno, e o PNB, que é o PIB nacional bruto, que está externamente, mas faz parte da cadeia produtiva nacional. E nós temos, então, a chamada macroeconomia. Então, nós vamos falar hoje para vocês, introduzindo este conteúdo de uma forma simples, tranquila, para que vocês possam entender como que a situação econômica está acontecendo agora no Brasil. Vamos pegar até o momento da pandemia, citar alguns exemplos para vocês. Desculpa. Citar alguns exemplos das políticas econômicas que estão sendo adotadas, tendo em vista essa queda brusca na produção, a queda no emprego, os efeitos externos aqui dentro, tudo são políticas macroeconômicas. E o governo brasileiro, ao observar, ao deparar-se com essa situação, ele tem que ter algumas metas, que são as metas de política econômica. Então, o que quer dizer isso? Prestem bem atenção. Quando nós falamos de fundamentos de teoria e política macroeconômica, nós vamos falar das metas de políticas econômicas, da estrutura da análise macroeconômica. Por que tem que se analisar os dados estatísticos, os dados da inflação, das taxas de juros, do desemprego, do IBGE com seus índices diversos, da taxa de juros, da taxa de câmbio? Tudo isso, meninas, são ferramentas que o governo, os estados, os municípios
se apoia para analisar a questão econômica. Para analisar o quê? Para analisar o seguinte: o que eu tenho que fazer agora se eu tenho uma taxa de desemprego tão baixa? Quais políticas econômicas eu vou adotar agora se há uma queda acentuada no nível de produção? Então, nós vamos trabalhar com esses índices, com esta estrutura, para trabalhar, para identificarmos qual instrumento de política macroeconômica nós vamos adotar. Mas, para analisar para vocês, uma coisa interessante. O que são... Opa! Para que servem as políticas econômicas? É para estimular a atividade econômica. Se uma economia está muito ruim, em recessão, nós estamos vivendo uma recessão muito grande no Brasil, né? E afeta os estados, afeta os municípios, afeta o nosso bolso, as empresas. Então, existem algumas políticas econômicas que o governo pode trabalhar para estimular, para movimentar, para agregar ferramentas, indicadores, dinheiro, para fazer a coisa acontecer novamente. Vamos observar. No período da pandemia, eu estava observando hoje um analista econômico falando que a recuperação de algumas empresas aéreas no mundo inteiro vai demorar aproximadamente 5 anos. 5 anos para recuperar a situação que essa crise de saúde, né, epidemiológica, afetou as empresas aéreas, e sem falar dos outros setores. Então, vamos pensar o seguinte: qual que é o campo de estudo? Então, nós vamos observar assim, uma explicação. O que é explicação? O que o campo de estudo ajuda na teoria macroeconômica? Explicar o quê? Explicar o que está acontecendo. Mas, Paulo, explicar de que forma? Explicar com o quê? Com base nos dados estatísticos, em técnicas econômicas, que vai permitir ao gestor público, né, ao Ministério da Economia, do Planejamento, da Saúde, da Cultura, todos os envolvidos, a encontrar o quê? A encontrar justificativa. Por que isso ocorreu? Vamos imaginar o seguinte: essa pandemia é um fenômeno econômico, só que ele é um fenômeno de saúde que afetou a área econômica. Então, quando nós vamos estudar a macroeconomia, nós vamos ter que dar explicações por que está acontecendo isso. Então, os índices, aí vocês vão observar assim, olha, o PIB brasileiro caiu 7,5%, a taxa de juros, que estava em 14%, hoje ela está em 2,5%, a inflação estava 15%, hoje está 3%, só a título de informação. Esses dados é que serão analisados. Olha, mas lá há uma certa tendência em algum setor econômico brasileiro, por exemplo, o agronegócio, que começou a melhorar. Já houve um aumento de 5% na produção do agronegócio, da agricultura brasileira, em relação ao mesmo período do ano passado. Olha, isso é informação, isso é um dado estatístico. Agora eu vou perguntar aqui, Natasha e Jaciara, isso são dados reais? Não, são estimativas. São dados, são valores aproximados, mas que vai dar um norte para que os agentes econômicos, os gestores econômicos, se baseiem nesses dados para tomar medidas mais para frente. Agora é interessante observar o seguinte: ô Paulo, mas como que eu sei que o PIB brasileiro cresceu 5% esse ano? É porque foi em comparação ao ano passado. Vamos pensar que no ano passado o PIB brasileiro cresceu 2%. E esse ano vai crescer 4%. Opa, tivemos um aumento de 100%. Mas como que explica isso? Esse ano cresceu 4%. Cresceu 100%,
que o ano passado cresceu 2%. Então, sempre vai haver um estudo do passado. Então, vamos ler a explicação. As explicações são dadas de que forma? Com base em dados estatísticos associadas a técnicas econômicas que vai permitir encontrar justificativas para os fenômenos ocorridos no passado. Vou imaginar assim, ó. Agora, se Deus quiser, isso vai acontecer, se Deus quiser. No final do ano, ou no começo do ano que vem, alguns governos, alguns gestores econômicos, ou de países, governadores, vão falar assim, olha, a nossa economia ela teve um salto de 3,5% em relação ao período que ocorreu essa pandemia do coronavírus. O que eles fizeram? Eles se basearam em dados anteriores, lá no passado, para projetar esse crescimento agora. E vão analisar como serão as políticas futuras. Então, nós vamos observar o seguinte, a questão da previsão. Então, hoje, eu vou explicar o que aconteceu, mas se eu trabalho com economia, com macroeconomia, eu preciso fazer acontecer lá na frente algo melhor, ajustar os setores, ajustar taxa de juros, taxa de câmbio, taxa de inflação, aumentar o emprego, fazer que as empresas produzem mais. Eu vou começar a trabalhar com previsão. Então, os economistas, muitos economistas, eles fazem esse tipo de estudo. Eles fazem previsões, vamos pensar assim, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. São previsões, são dados estatísticos, estimativos, que eles vão tentando fazer agora para acontecer lá. Então, a previsão permite aos economistas ou aos agentes econômicos responsáveis ou às autoridades econômicas, também através de técnicas econômicas, simular o comportamento das variáveis agregadas para o futuro. O que são essas variáveis? As variáveis são os índices que estão disponíveis. Índice de inflação, por exemplo, o INPC, o IGPM, que são índices de inflação, que vai medir o valor da cesta básica, o preço dos alimentos, que vai medir o aumento do preço do aluguel. Eles vão falar do PIB. Opa, tem mais um chegando aqui, ó, Thiago. Eles vão falar do PIB. Eles vão falar de outras situações diferentes. Para quê? Projetando, fazendo simulações. E é por isso que nós já falamos sobre aquela reunião do COPOM, que é o Comitê de Política Econômica e Monetária do governo. Eles reúnem em 45 ou 45 dias. Quer dizer que eu só vou encontrar hoje e daqui a pouco 45 dias. Depois 45 dias. Não. Eles estão constantemente trabalhando. Mas essa reunião, ela acontece de 45 a 45 dias. Para quê? Para analisar o que foi, o que aconteceu e para projetar o que vai acontecer. Então, com base no passado, eles projetam o que deve ser feito, quais políticas econômicas eu vou trabalhar, fiscal, cambial, monetária, vamos ver daqui a pouquinho sobre isso. E temos também a questão, o que houve aqui? Travou. Tá. As ações políticas, né? Aconteceu, eu vou explicar por que aconteceu, mas eu vou fazer previsões para melhorar. Aí vem a ação dos governantes. Então, os governantes, eles têm essas informações. Vamos pensar assim, o prefeito na sua cidade, ele tem lá os secretários, secretário do desenvolvimento econômico, tem o secretário da área do agronegócio, tem um secretário de políticas sociais, de desenvolvimento. Então, os secretários, eles são os responsáveis para municiar os prefeitos de informações, para que eles possam tomar decisões. A nível estadual, nós temos também ali o governador. Os secretários de governo, eles também são responsáveis por municiar o governador, e ali junto com a sua equipe, de informações
para ver quais decisões eles precisam tomar para melhorar o ambiente econômico, para fazer gerar emprego e renda, para melhorar a produção, ou seja, tudo que envolve essas questões econômicas. E a nível federativo, né, a nível federal, nós temos o presidente e ali os ministros, que são os responsáveis por cada setor econômico da sociedade, de cada setor da sociedade. Agricultura, cultura, desenvolvimento econômico, e você tem ali o planejamento, você tem a economia, você tem o da justiça. Cada setor são os responsáveis pelas informações, colher os dados, analisar os dados e conversar com os governantes para quê? Para tomar ação política. Então, veja bem, em geral, a ação política encontra-se nas mãos dos governantes. Prefeito, governadores, o presidente da República, está calcada nas simulações da previsão. Então, as previsões que vão nortear. Vamos pensar assim, vocês aí que estão aí agora, boa noite para a Laís que chegou, também para o Tiago, prazer ter vocês, meninos. Nós precisamos aumentar a nossa renda. Mas nesse momento eu não consigo aumentar a minha renda. Mas eu tenho que fazer uma programação, uma projeção para daqui a um ano. Então o que eu preciso fazer agora? Eu tenho, baseado no que eu estou ganhando, eu tenho que aumentar em 30% a minha renda, porque a minha despesa vai aumentar. Então você vai equilibrar a sua renda aqui agora e vai começar a fazer algo diferente. Eu vou fazer um curso, eu vou reduzir a minha despesa, vou parar de sair um pouco à noite para sobrar um dinheiro. Ou seja, é isso que é ação política. Analisar cada caso, ver o que pode ser feito e ver o que tem que ser feito para as coisas caminharem. Não é a intenção dos governos terem lucro, nada disso. Mas a intenção do governo municiar as pessoas, as empresas, todas as instituições de um modelo econômico ideal, propiciar um ambiente econômico adequado para que tudo funcione normalmente. Beleza, meninos? Vamos caminhando. Então tem... Tá travando, parece. Ótimo. Veja lá. Teoria e política macroeconômica trata da evolução da economia como um todo. Deixa eu pegar meu celular para ver as horas. Trata da evolução da economia como um todo. Então, política macroeconômica é isso. Então, fazendo uma análise, eu trouxe para vocês esse quadro aí, eu já passei para vocês, né? Opa! Vamos analisar o seguinte: determinar o comportamento dos agregados econômicos. Então, veja aqui, quais são alguns agregados econômicos que eu trouxe para vocês? Renda, emprego, produto nacional, desemprego, investimento. Aí nós temos o investimento produtivo. É o investimento que vai aumentar a empresa, é o investimento do asfalto, é o investimento no aeroporto, é o investimento nos hospitais, na área de saúde. Aí vem a poupança. Não é a poupança, guardar o dinheiro no banco. É o governo trabalhar a questão da poupança, uma poupança externa. Nós vamos trabalhar ela quando formos falar de taxa de câmbio. São as reservas cambiais. O governo também tem que ter esse tipo de poupança para, em momentos como agora, nós estamos vivendo em momentos como agora, ter condições de favorecer alguém que precisa do dinheiro. É ideal tudo o dinheiro que o governo está passando às pessoas? Não, deveria ser mais. Mas são ações de políticas econômicas que o governo está adotando. Olha, tem uns R$600 para aqui, tem outro dinheiro para a cultura, agora vai soltar para a cultura, vai abrir linha de crédito para as empresas. Algumas ações estão acontecendo, outras ainda não. Por quê? Então, é isso que a macroeconomia estuda. Por que alguma coisa está travada lá no Ministério da Economia, por exemplo, ou na Caixa Econômica Federal? Vai depender muito dessas análises, do comportamento do mercado. Porque quando você fala em política econômica, algumas são de curto prazo, mas a maioria delas é no longo prazo. Então, essa questão de liberar aí
aquele auxílio emergencial foi uma política de curtíssimo prazo. O governo liberou, soltou o dinheiro, agora tem a questão do fundo de garantia, né, que pode sacar um salário mínimo do fundo de garantia. Para que isso acontece? O governo ia fazer isto se nós não tivéssemos a questão da pandemia? Não. Para este momento, não. Mas aconteceu a pandemia, ele está fazendo essas ações. Isso é uma ação governamental. Isso é uma política econômica. E temos também a questão do consumo, do nível geral de preço da sociedade, taxa de câmbio, balanço de pagamento, taxa de juros, estoque de moeda, desemprego. Então, olha só, essas informações que eu passei para vocês são agregados econômicos. E baseado, meninos, baseado nessas informações, nesses indicadores, vamos pensar assim, a renda, o emprego, o estoque de moeda, a taxa de juros, lá no balanço de pagamento, vocês estão vendo da contabilidade, talvez, o balanço de pagamento, a taxa de câmbio, o nível de consumo, o valor de investimento, todos esses agregados, eles têm índices, eles são estatísticos. E é baseado nessas informações, nesses números, é que a ação política começa a funcionar. Tá bom? Tá tudo bem aqui, tranquilo até agora, para vocês? Isso. Se não manifestou, pode ficar tranquilo. Se não manifestar, eu vou entender que tá beleza. Qualquer dúvida, pessoal, pode chamar aqui, viu? A gente para, a gente explica novamente, que vocês não entenderem. Então, a teoria macroeconômica, ela trabalha, olha só, questão do desemprego. O aumento da taxa de desemprego no Brasil está altíssimo. Por quê? Olha o que causou. Vamos explicar. Por que causou desemprego? Explicação. Coronavírus. Covid, né? Essa pandemia. Beleza. E o que o governo está fazendo? Questão de curto prazo. Ele está liberando esse dinheiro. Ele está tentando fazer algo diferente para as pessoas retomarem as atividades agora para começar a trabalhar de novo. Aí tem que a situação, né? Vamos pensar assim. Eu hoje vi um post aqui, eu achei interessante. Está chegando o momento, as pessoas estão ficando desesperadas de fato. Deve ficar em casa. E as contas que tem que pagar. Aí estava assim o post. Se alguém vir você saindo para a rua e trabalhar, não escute se ela falar para você assim, fique em casa. Mas peça para te falar assim, que Deus te proteja. E nós temos que retomar a atividade econômica. Nós temos que retomar o nosso trabalho. Mas nós temos primeiro também que cuidar da vida. Olha que situação difícil. E empresas fechando, as pessoas perdendo emprego. Aí vem a questão da ação do governo. Quando eu falo ação do governo, quando eu falo que o governo brasileiro está tomando as medidas, eu não estou aqui defendendo ninguém. Não sou advogado de ninguém. Mas, pelo menos, contextualizando o que está acontecendo para vocês fazerem esta análise e este entendimento. Tá bom? Estabilização do nível geral de preços. Vamos pensar o seguinte. O combustível brasileiro. Vocês perceberam quanto que o combustível caiu? Ou seja, não é que caiu, né? Daí, ele deveria chegar no valor que tem que ser o valor dele. E está caro ainda. Mas tivemos aí o álcool, mais de R$4, a gasolina 5, e o desquebrado chegou a 5 e pouquinho. Hoje caiu um pouco. O álcool também, o valor caiu. Por quê? Porque a demanda por esses produtos caiu bastante. Mas se fosse ao contrário, se tivesse aumentado muito o preço, o governo também teria teoria macroeconômica para estabilizar o preço, para fazer o preço baixar. Eu tenho um quadro explicativo, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, e nós vamos falar sobre isso, falando a respeito dessa questão também. E desenvolvimento econômico. Aí sim, quando eu falo em desenvolvimento econômico, que é também política econômica, estou falando no longo prazo. Vamos imaginar? Olha, o PIB hoje no Brasil, o PIB, vamos pensar assim, é zero. Não está produzindo, não está crescendo. Mas eu preciso desenvolver a minha economia. Eu preciso fazer crescer as empresas, eu preciso fazer funcionar de novo as indústrias para gerar emprego.
Vou lembrar sempre da PEC, tá, pessoal? Não esqueçam da PEC. Aumentou a produção, vai aumentar emprego, vai aumentar a renda, vai aumentar o consumo. A política econômica está envolvida nesse quarteto. Então, se eu preciso melhorar, aumentar a minha produção, ter desenvolvimento econômico, eu tenho que investir em tecnologia, eu tenho que fazer política industrial eficiente, eu tenho que ajudar as indústrias nacionais a terem possibilidades de comprar mais barato, de pagar menos impostos. Só que esse tipo de situação, o desenvolvimento econômico, é longo prazo. O governo não vai adotar medida agora, para que daqui depois de 2, 3 dias, 4 dias, já vai crescer. Não. Crescimento é assim. Vamos pensar nós, pessoas, os seres humanos. A nossa capacidade, a nossa intelectualidade, a nossa formação, a nossa experiência como seres humanos, nós só vamos adquirindo isso, ficando mais maduro, mais reflexivos, com o passar do tempo. Com o passar do tempo. A gente vai passando o tempo, a gente vai ficando mais preparado para a vida, para as coisas. Assim também é a questão econômica. É no longo prazo. Definir ações. E se a coisa é errada no caminho, redefina ações. Veja o que deu errado. O que nós podemos fazer? Tem uma diferença, que depois eu quero falar com vocês muito sobre isso, tá? Nós temos crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Parece que é a mesma coisa, mas uma depende da outra. Para crescer, eu preciso desenvolver. Só que para desenvolver, eu preciso crescer. Então vamos só imaginar. Anotem aí para vocês não crescerem. Entendeu? Crescerem. Crescimento econômico é PIB, é produção. Repetindo. Crescimento econômico é PIB, produção. Desenvolvimento econômico é a questão da educação, da saúde, do lazer, da expectativa de vida, de todas as pessoas no mundo inteiro ter acesso à rede de esgoto. Isso é desenvolvimento econômico. Eu desenvolvo uma população dando a ela as possibilidades de terem acesso a várias situações que todas as pessoas deveriam ter. Agora, eu capacitando essas pessoas, a possibilidade do crescimento é maior. Vamos lembrar daquela nossa aula, o que faz um país crescer? Os recursos produtivos. Quanto mais rico for um país, maior crescimento econômico ele vai ter, maior desenvolvimento econômico ele vai ter. Agora você pega países mais pobres, vou pegar os países africanos, por exemplo. Eles precisam o quê primeiro? Desenvolvimento. Eles precisam de mais educação, precisam de mais saúde, precisam de rede de esgoto, precisam melhorar a expectativa de vida deles. Aí sim, eles vão desenvolvendo e vão crescendo junto. Mas crescimento econômico e desenvolvimento econômico andam juntos, tá bom? Progresso tecnológico faz, logicamente, um país crescer. E políticas industriais bem definidas, bem orientadas, vamos pensar aqui, em Nova Serrana. Quais políticas industriais que a prefeitura, o município proporciona às empresas? O que o governo do estado faz de política industrial para as empresas de Nova Serrana? Quais diretrizes? Qual o tipo de fomento? Onde que as políticas industriais aí no município de Nova Serrana têm acesso a financiamento, a políticas econômicas do governo federal para trabalhar isso? Tá? Tudo isso é bem também analisado. Ótimo. Então vamos trabalhar as metas de políticas macroeconômicas. Alto nível de emprego, estabilidade de preço, combater a inflação. Olha que, acho que eu já comentei com vocês, né? O pior dragão
o pior vilão de qualquer governo, de qualquer economia, é a inflação. A partir do momento que um governo tem inflação alta, ele perde tudo o que ele fez. Do crescimento econômico, do nível de emprego. Por que a inflação alta atrapalha? Porque a inflação ela aumenta o preço dos produtos, da matéria-prima, do serviço. Ou seja, quanto maior a inflação, pior é para a população, para as pessoas, para as empresas. A inflação, ela corrói o poder de compra do dinheiro. Quanto maior a inflação, menos você vai ganhar. Por quê, Paulo? Vamos pensar. Vamos pensar por quê. Se você ganha hoje R$1.000 e tem uma inflação de 10% ao mês, no final do mês, os R$1.000 que você vai ganhar vale 900. Por quê? Porque a inflação comeu 10% do seu salário. Mas o que é isso, Paulo? Está no aumento do preço, está no pãozinho que você comprou, está no combustível que você colocou no seu carro, está na roupa que você comprou, está no celular que você trocou, está ali no supermercado que você vai comprar, aumentou o preço, você perde poder de compra. Distribuição da renda mais justa. O Brasil tem uma distribuição de renda muito injusta. Aí vem a questão do crescimento econômico e as políticas de estabilização. Então, essas são algumas metas da política macroeconômica. Meninos, gostaria que vocês abrissem o áudio agora, por favor, só para perguntar para vocês, se vocês me deram o ok, se está tranquilo, se podemos continuar. Vamos lá, me ajuda enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Para mim, tá tranquilo. Beleza. Quem mais está aí comigo? Thiago. Uai. Ô, Thiagão. Ô, Thiagão. Oi? Beleza, cara? Beleza, e você? Graças a Deus. Bacana. Laís. Tá bom. Eu? Tá beleza? Tá tranquilo? Tá sim. Jaciara falou, né? Também? Para mim também tá tranquilo. Então tá. Então vamos lá. Continuando. Olha aqui então. Fala ainda das metas de política econômica da inflação. O que é inflação? Olha, aumento contínuo e generalizado no nível geral de preço. Então, o que a inflação vai fazer? Na década de 80, 1980, nós já comentamos sobre isso, né? O país viveu aquele período da alta inflação, chegava a 80% ao mês. Chegou a 82%, alguma coisa, ao mês. Puxa vida, é a chamada a década perdida. Aí no governo Dilma, lá no finalzinho do governo Dilma, até o Temer pegou parte disso, a inflação chegou lá quase 15% ao mês, ao ano, 15% ao ano. Olha a comparação. Hoje, a taxa de inflação no Brasil é na faixa de 2%, no máximo 3% ao ano. E tivemos inflação na década de 80, do século passado. Olha só, século passado foi esses dias. De 80% ao mês, que daria aí quase 1.500% ao ano. O que acarreta? Distorções em todas as áreas da economia. Distribuição de renda, expectativa das pessoas, no balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos é a contabilidade do governo, né? Porque o governo recebe, o governo paga, e se tem inflação alta, logicamente o governo está gastando mais. Se tem inflação alta, as empresas estão pagando mais caro. E assim vai fazendo essas questões. Então, o maior vilão de uma economia chama-se inflação. E a inflação, ela tem um sentido, um duplo sentido, porque ela pode ser muito alta, que é a inflação, e quando os preços começam a cair demais, ela chama deflação. Então, hoje no Brasil, em alguns setores, nós estamos tendo deflação. O que é a deflação?
A deflação é queda de preço. Ô Paulo, isso é bom? É ótimo. É ótimo. Até um certo ponto. Mas por que é bom até um certo ponto? Se a deflação, se o preço começar a cair demais, para nós consumidores é excelente. Mas vai chegar um momento que prejudica até os próprios empresários. Porque daí, se o preço do produto começa a cair demais, pode acontecer. Oi, Laís. É que tá acabando o tempo, você vai começar outra aula? Vou. Assim que terminar, eu entro de novo. Aqui mais. Entendi. Já passou o tempo que vai fechar? 1 minuto, né? Isso. Tá. Assim que caiu, começa de novo, rapidinho. Nós vamos até por volta de 8 horas, mais ou menos. Pode ser? Por mim, Beleza. tudo bem. Então tá tranquilo. A deflação pode acontecer do preço cair tanto e o preço da matéria-prima ficar mais caro. Então vai ter prejuízo. E tem também a chamada estagflação. Aí já